Eu vou falar aqui sobre o sentido da vida. Será que a vida tem sentido? Ou será que a vida é uma coisa simplesmente abstrata, orgânica, que a gente nasce e morre, sem sentido nenhum? Bom, por muito tempo eu achei que era isso. Eu achei que a vida não tinha muito sentido, que a gente simplesmente nascia, estudava, trabalhava, consumia e morria. Até que chegou uma fase da minha vida que eu segui o script que me entregaram. E qual que é o script comum da vida? Qual que é o script que a vida nos oferece, que nossos pais, nossos avós, que o sistema nos entregou? Vá para a escola, tire boas notas, entre na faculdade, passe, consiga um bom emprego, seja uma pessoa que tem status, compre coisas e morre. E aí, eu cheguei nesse nível. Eu fui lá, fui para a escola, fiz faculdade, me formei em engenharia ambiental, mesmo não tendo nada a ver comigo. Depois que eu me formei, eu estava completamente perdido. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não gosto de exatas, eu não gosto de engenharia, eu não sei o que fazer com isso. Já tinha trabalhado com várias coisas, já tinha trabalhado no banco, já tinha empreendido. E nada daquilo tinha me tocado de verdade, nada daquilo tinha feito sentido para mim. Até que uma fase da minha vida, eu saí de São Paulo, eu cresci em São Paulo, e fui morar no Nordeste a convite de um amigo meu, para trabalhar vendendo cursos profissionalizantes. E durante essa viagem eu passei muito tempo sozinho. Será que poderia baixar um pouquinho o som ou desligar? Será que rolaria? Show. E nessa viagem eu passei muito tempo sozinho. E nesse período que eu fiquei sozinho, eu comecei a conversar com a pessoa mais importante que eu nunca tinha tempo de conversar, que era comigo mesmo. Nós passamos muito tempo dando atenção para muitas pessoas, para os nossos pais, para os nossos amigos, para todo o nosso entorno, mas quanto tempo você tira para conversar com a pessoa que você deveria mais conversar, que é com você mesmo, para se entender, para se conhecer? Então, nesse período, viajando pelo Nordeste, vendendo cursos profissionalizantes, morando em hotéis, dormindo em vários hotéis, passando um tempo comigo mesmo, eu comecei a me questionar. E o autoconhecimento, ele vem a partir do autoquestionamento. Quando você começa a se questionar, quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que é a vida? Qual o significado de tudo isso? A vida tem algum significado? E aí você começa a explorar campos que a escola, a faculdade, a vida nunca nos ajudou a explorar. Porque na escola, na faculdade, nós olhamos muito para o externo. Decore essa matéria, passe nessa prova, consiga essa coisa. Mas quem é você? Quais são suas habilidades? O que você gosta de fazer? O que toca teu coração? O que te entusiasma? O que te gera entusiasmo? Nada disso é estimulado na escola. Só que através desse período sozinho, eu comecei a questionar e comecei a me entender. Nessa fase da minha vida, que eu tinha saído de São Paulo e fui para o Nordeste, pela primeira vez, eu consegui dar certo em alguma coisa. Antes de ter ido para o Nordeste, eu tinha tentado várias coisas. Eu tinha empreendido, eu tinha trabalhado no banco, me formei em engenharia, como eu falei para vocês. E nada daquilo tinha me tocado, nada daquilo tinha dado certo para mim. Nem financeiramente. Nessa época que eu fui para o Nordeste, tudo tinha dado errado para que depois desse certo. E esse é o primeiro ensinamento sobre o sentido da vida. Que o caminho se faz caminhando. Muitas vezes as coisas precisam dar errado para que elas deem certo lá na frente. Nesse período lá no Nordeste, eu montei uma empresa com 20 mil reais. E no primeiro ano eu faturei 1.200.000 reais. Então eu realizei todos os meus sonhos materiais. Tudo aquilo que me disseram que se eu tivesse um dia, eu seria feliz. Então eu morava em um apartamento de frente para a praia. Eu dirigia uma Mercedes azul. E eu pilotava uma Harley Davidson preta e tinha uma namorada loira. Olha que vida perfeita, cara. Tinha viajado para vários países. E eu não contei o começo da minha história, mas eu tenho essa cara de playboy, mas eu não sou playboy. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu era um pegador de trem, pegador de metrô. Eu ia esmagado trabalhar todos os dias, chegava esmagado, igual sardinha no meu trabalho. Trabalhei de vendedor de roupa no shopping. E depois que eu consegui realizar esses sonhos materiais, eu encontrei um vazio. Um vazio que eu não sabia o porquê que estava rolando. Eu falei, caramba, minha vida tá perfeita, cara. Eu saí da periferia, eu moro de frente pra praia, eu tenho um carro azul top, uma Mercedes, eu tenho uma moto top, eu tenho uma namorada muito gente boa, gata. Viajei para vários países, tô com grana para fazer o que eu quiser. E agora? Por que eu tô com esse vazio? Então, pela primeira vez,
pela primeira vez, eu comecei a levar a sério uma palavra chamada propósito. Até então, para mim, propósito era papo de coach. Que propósito, cara? O negócio é ganhar dinheiro. Fazer dinheiro, fazer o que você quer, se divertir, ter prazer, 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 prazer. E é isso. Então olha que interessante. Existe um cara chamado Freud. Quem já ouviu falar nesse cara? Ele é conhecido como o pai da psicanálise. E o Freud, ele defendia uma tese que era o seguinte: o homem tem um sentido, e o sentido é vontade de prazer. É isso que o Freud defendia. Ele falava que os seres humanos estavam aqui simplesmente para evitar a dor, não quero sofrer, ou para buscar prazer, eu quero ter prazer de alguma forma. E de certa forma, isso é verdade. Desde o momento que a gente acorda, nós buscamos sentir algum tipo de prazer e evitar algum tipo de dor, não é verdade? Eu quero comer para ter prazer, eu quero dormir para ter prazer, eu quero fazer sexo para ter prazer. E é muito interessante que a natureza nos deu em forma de prazer tudo aquilo que garante a nossa sobrevivência. Então, dormir é gostoso? Beber água é gostoso? Comer é gostoso? E fazer sexo? Também. Talvez seja o que é mais gostoso. Por quê? Porque é aquilo que gera perpetuação da espécie. Então, quanto mais garante a nossa sobrevivência, mais prazeroso é. Então, olha que interessante. Na mesma época, existia um cara chamado Viktor Frankl, que foi contemporâneo de Freud. E ele falou assim, não, cara, não é só vontade de prazer. Na verdade, existe uma outra parada, que é vontade de sentido. Se nós estivéssemos aqui somente para ter prazer, uma pessoa que tem depressão, ela sentiria prazer, mas uma pessoa que está em depressão, você leva ela para os lugares mais incríveis, com os maiores níveis de prazer, um lugar maravilhoso, ela não sente prazer, não é verdade? É como se o mundo ficasse preto e branco para essa pessoa. Você entrega para essa pessoa tudo, dinheiro, os bens materiais, relacionamentos, pessoas, amigos, e nada faz sentido para a pessoa, tudo é preto e branco. Ou seja, se somente prazer, bens fossem o suficiente, não teria tanta gente multimilionária e depressiva. Isso é muito comum. Vocês têm percebido que isso está acontecendo? Muita gente famosa, muita gente rica. Na internet, então, é o que mais tem. E pessoas vazias, com cada vez mais depressão. Então eu comecei a me questionar, o que é real? Ele disse o seguinte: na verdade, cara, nós precisamos sim de prazer, mas nós precisamos encontrar algo que gere sentido para a nossa vida. Então nesse momento que eu questionei qual que era meu propósito, eu comecei pela primeira vez a parar de olhar para fora, o que eu queria mostrar para os outros, e comecei a olhar para dentro. O que eu sou bom? O que tem significado para mim? Quais são as minhas habilidades naturais? O que eu faço que me gera entusiasmo? E tem um questionamento muito interessante que eu comecei a fazer para mim, e eu vou entregar para vocês como exercício de casa. Começa a olhar para você todos os dias no espelho, antes de sair para o seu trabalho, e se questionar: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu faria o que eu estou prestes a fazer? Se a resposta for não, por muitos dias consecutivos, você precisa começar a repensar a sua vida. Porque nós vivemos numa geração, numa era, que é a era da fantasia, a era das experiências, a era da fantasia, a era das aparências, desculpa. Onde as pessoas estão mais preocupadas no que os outros estão pensando delas, do que com a vida e a forma como elas estão vivendo. Existe um termo que eu acho que fui eu que criei, pelo menos eu nunca vi ninguém falando, que eu chamo de gaiola de ouro. O que é gaiola de ouro? É aquela pessoa que segue a profissão que o pai falou pra seguir, ou que a mãe falou pra seguir, ou que os amigos acham bonito, que gera status, que é bonito, que é interessante, mas que pra ela não faz sentido, que ela não tá envolvida. Lembra que eu falei envolvimento? A pessoa não se envolve com o que ela faz. Então, ela ganha bem, ela tem um carrão, ela mora numa casa grande, todo mundo acha massa, todo mundo aplaude. Mas no fundo ela tá vazia, no fundo ela não gosta do que ela faz. Então ela precisa cada vez de mais coisas. Tem que trocar de carro de novo, trocar de carro todo ano, tem que ir para um apartamento maior. E aquilo gera um prazer momentâneo. Só que logo depois ela se sente vazia de novo. E ela precisa comprar mais coisas de novo. E ela precisa de mais status, mais reconhecimento, mais aplausos.
E a gente gerou a era do consumismo. Cada vez pessoas comprando mais coisas que não precisam. O que é a famosa corrida dos ratos. Muita gente acha que a corrida dos ratos é só para quem é pobre, que pega trem, que ganha um salário. Mas existe também a corrida dos ratos dos ricos, que é a gaiola de ouro. É uma gaiola muito bonita, muito enfeitada, bem decorada, todo mundo acha massa, mas ela não está feliz. Então do que adianta, sendo que a gente vai viver uma vez só e que a vida é muito curta? Será que não faz mais sentido a gente encontrar algo com sentido para nós? Será que não faz mais sentido a gente gastar esse tempo curto que a gente tem aqui fazendo algo útil, servindo as outras pessoas e também algo que nos gera alegria? Então, a partir desse questionamento, eu coloquei para vender a minha empresa, que era em João Pessoa, na Paraíba. O primeiro louco que apareceu para comprar, eu vendi. O cara não tinha dinheiro, eu vendi de forma parcelada e ele nunca me pagou. Tá tudo bem até aí. Quando eu vendi essa escola, que eram 2 na época, eu fui morar na Austrália. Por 2 razões. Primeiro, porque eu sabia que se eu tivesse uma experiência para fora do país, eu ia ter uma experiência para dentro. Porque todas as vezes que eu viajo, eu sinto uma expansão da consciência. Todas as vezes que eu viajo para fora, eu sinto que eu desperto mais. Não sei se vocês já sentiram isso. Alguém já sentiu algo parecido? Quando você viaja, você cresce. Eu costumo dizer que quando você está 1 ano fora do teu país, é como se fossem 10 anos aqui fazendo a mesma coisa. Porque tudo é diferente, é uma língua nova, pessoas diferentes, você tem que se adaptar a tudo aquilo. Você tem que aprender a falar uma nova língua, você tem que aprender a comer essa nova comida. Você tem que aprender a se virar nesse novo ambiente, você tem que fazer novas amizades. E você vai passar por muito desconforto, e é aí que tem crescimento. E eu sabia disso. Então eu fui morar na Austrália, e também porque eu queria aprender inglês. Essas 2 razões. Lá na Austrália, eu passei por um grande despertar, que na verdade foi o meu segundo. O meu primeiro foi em 2014, quando eu fui para o Nordeste, que também foi através de uma viagem. E meu segundo foi na Austrália, que também foi através de uma viagem. E lá na Austrália eu percebi que o que eu queria fazer, o que tocava meu coração, é algo que eu já estava fazendo a minha vida inteira, mas não de forma profissional. Algo que, quando os meus amigos precisavam de uma palavra, de trocar uma ideia, quando eles não estavam tão bem, tinha terminado o namoro, tomado um pé na bunda, sido demitido ou qualquer coisa do tipo, eles me procuravam para trocar uma ideia. E eu adorava escutar. E eu adorava dar um conselho, dar uma palavra, sabe? E eu falei, cara, eu estudo a mente humana, o comportamento humano, há muitos anos. Eu nunca parei para ler um livro de ficção, não porque eu não acho legal, mas é porque eu sempre vou para os livros que falam sobre o ser. É isso que me instiga, e sempre me instigou. Então eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre isso. Então eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. Vídeo para o YouTube. Durante 2 anos, o meu canal não cresceu nada. Eu lembro que eu estava morando num apartamento, dividindo com outros caras lá na Austrália. E eu tinha uma câmera. E eu estava bem desanimado, porque eu estava gravando vários vídeos e ninguém reconhecia, o negócio não crescia. Eu cheguei num cara que morava lá e falei, quer comprar minha câmera? Aí ele falou assim, como assim, cara? Você não falou que esse era seu propósito? Você está vendendo a sua câmera? Na hora eu falei, peraí. Eu entrei no meu quarto, olhei pra mim no espelho e falei, cara, você vai desistir de novo? De novo você vai desistir? Só porque tá difícil? Eu falei, eu não vou desistir. E ali eu tomei a decisão de fazer até dar certo. Quando você encontra algo que toca seu coração, que você pode chamar isso de propósito, você vai passar por muitas dificuldades. E eu costumo dizer que, por experiência própria, tá? O universo, ele prega várias peças com a gente para ver se nós somos de fato merecedores daquilo que a gente fala que a gente quer. Porque falar é fácil. Passar por todas essas provações que fazem a diferença. Então ali eu tomei a decisão de fazer até dar certo. Então existe uma diferença de fazer para dar certo. Você troca essa palavra para e coloca até dar certo. Logo